No segundo ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram de sobremaneira. Seu espírito ficou então aflito que não podia conciliar o sono. Esse versículo inicia o capítulo 2 do livro de Daniel, onde se fala sobre a estátua, a grande estátua. E como todos nós já sabemos, esse sonho perturbou de sobremaneira esse imperador, ao ponto dele chamar seus sábios, seus adivinhos e seus escribas para que estes lhe dissessem o que significava o sonho. Só que ele não contava o sonho, ele queria que o cidadão, sendo sábio, sendo que for, trouxesse para ele a solução do sonho, porque isso mostraria que eles estavam ao seu lado, caminhando ao lado do reino. Mas nenhum deles soube responder isso, e então acontece que ele pega e põe um decreto de morte. E aí nós vemos uma coisa interessante. Daniel. Quando Daniel recebe a notícia que todos vão morrer, inclusive eles, né? Ele se põe em oração. Se põe em oração e Deus lhe dá a revelação do que ele deve fazer e a interpretação do sonho. E Daniel fala para o guarda que ele tem esse conhecimento e que ele pode esclarecer isso. Então ele é levado perante o rei, onde é dito: há um judeu que diz que sabe do seu sonho. E o rei permite, como nós vemos lá no escrito. O rei permite. E aí nós vemos a coisa mais linda que Daniel faz. Daniel, ele, mesmo sabendo da interpretação e mesmo diante do imperador, a primeira coisa que ele fala é a coisa mais linda. Ele louva a Deus. Ele traz um louvor a Deus. Né? Quando ele diz a Deus: e a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó reis, saiba a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que precisam do teu coração. Ó rei, tu olhaste e viste diante de ti. Aí ele começa a narrar sobre a estátua. Mas ele fala antes sobre o louvor a Deus. Né? Ele diz que Deus o capacitou disso. Que Deus o trouxe isso. Deus trouxe isso para que ele pudesse falar para ele. Que não era dele. Ele não tinha poder, ele não tinha capacidade, ele não tinha aquilo que muitos de nós às vezes gritamos de peito aberto porque temos um donzinho melhor. Ele não fez isso. Ele simplesmente disse que Deus, né? Deus o capacitou. Deus o fez trazer isso. Isso é louvor. Muitos de nós pensamos que louvor é um cântico, né? Onde instrumentos de corda, de percussão, instrumentos de sopro são tocados. Isso satisfaz a Deus. Não, Deus não tem muita importância com isso. Porque isso são coisas materiais. Deus tem importância quando o nosso coração, a nossa alma se afina com a dele. Quando o nosso espírito se afina com Deus. Quando nós afinamos o instrumento maior e mais caro, mais poderoso, que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito em direção a Deus. E Daniel o fez. Por que ele o fez? Ele não foi de pronto. Primeiro ele orou a Deus. Ele pediu a Deus sabedoria. Isso é a beleza. Ele primeiro orou a Deus. E segundo, ele louvou a Deus ao dizer que Deus o havia capacitado. E aí nós começamos a entender a vida. Né? Para que durante a nossa vida
Aquele que toca, não dizer eu toco porque sou bom, porque fiz uma faculdade de música. Uma faculdade fez porque Deus lhe deu a vida. Se não tivesse dado, não teria feito. Ah, eu canto bem porque também sou aulas de música, cantor. Faz porque Deus lhe deu a vida, senão não teria feito. Aquele que ensina, eu ensino porque eu estudei isso aqui, fui em faculdades, também é nada, porque Deus deu a vida. Aquele que escreve, não se vanglorie do dom de escrever, seja lá o texto que for, porque isso também vem de Deus. Que sejamos capazes de dizer que Deus nos deu isso, que nós não somos nada na terra sem Deus. Isso não é humilhar-se na maneira que as pessoas pensam. Até mesmo porque humilhar é saber o seu real lugar dentro de tudo. É saber o seu real lugar. Saber de onde vem toda a nossa força. Saber de onde vem todo o nosso poder. E quarto, Daniel não temeu a morte. Ele não se agarrou à morte, não se agarrou ao medo. Ele se agarrou à vida. Vida que é Deus. Aí entendemos mais uma coisa. Mesmo quando os anunciantes da necromorte venham à nossa porta trazer notícias ruins, sejamos capazes de orar a Deus e com certeza Ele fará com que o olor da flor da vida cubra o cheiro fétido da morte que chega à nossa porta. E nós venceremos, com certeza. O cristão foi criado para vencer a morte. O cristão existe para vencer a morte e não temer a morte. É para isso que somos cristãos, vencer a morte. E quando nós cremos nisso, nós entendemos, porque nosso mestre mostrou que aquele que segue ele vence a morte numa vida eterna que é a vida de Deus. Então que nesse dia sejamos capazes de colocar a misericórdia em movimento, o amor em movimento, a benignidade em movimento, banhando a vida de cada um, sendo bênção na vida de cada um e jamais maldição. Que sejamos isso nesse dia, que sejamos cristãos que amam o próximo e que está pronto para dar, sem esperar receber nada do próximo. Esse é amor ágape, é o amor que Jesus nos ensinou. Praticá-lo é dever do cristão, porque aquele que não pratica não tem o cheiro da flor da vida, ou seja, não conhece a Deus. É necessário conhecermos a Deus. Que nesse dia sejamos capazes. E no final disso tudo, desse capítulo, nós vemos a beleza que Daniel fez. Daniel fez a coisa mais linda quando ele louva a Deus, quando ele coloca tudo na mão de Deus. Quando Nabucodonosor se prostra ao chão e diz que o Deus, seu Deus, o teu Deus, conhece tudo. Eu estou aqui parafraseando o versículo. Então a coisa bonita é essa, é entender que Deus, que nós levamos as pessoas a Deus quando nós levamos o nosso testemunho. Daniel, de frente com a morte, não pensou duas vezes a não ser orar a Deus e levar diante do rei a mensagem de Deus, sem duvidar, porque ele não sabia o que o imperador tinha sonhado, né? Ele não sabia, né? E aí quando nós vemos nos versículos finais, né? Ele diz assim: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, é o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. E então engrandeceu Daniel e lhe deu muito. Aí segue. Mas essa declaração de um imperador todo-poderoso que se curva diante de um que nem era servo dele, porque era escravo, até mesmo porque ele não pertencia ao reino, mostra
que um testemunho real de Deus e de vida traz coração, move coração. É certo que mover o coração momentaneamente é o princípio de tudo. Manter-se com o coração movido em Deus é o dever de cada um. Não é? Cada um tem seu caminho. Mas é isso que nós devemos fazer nesse dia. Amar. Mover corações com atitudes de amor. Mover corações com atitudes de respeito. Que sejamos capazes de fazer isso. E que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre, sempre, sempre o árbitro de nossos corações.